Vocação é a maneira como Deus se expressa através de você. Esse é um tema que muitos cristãos às vezes param para pensar e ficam se perguntando qual é a vocação da minha vida? Ou um termo que é praticamente um sinônimo, qual é o chamado da minha vida? Por que eu existo? Por que Deus me criou? O que Ele espera de mim? Porque existe um chamado que é geral, que é para todo ser humano, inclusive o não cristão, que é viver para a glória de Deus. Todo ser humano tem esse chamado. Apenas aqueles que estão em Cristo conseguem viver esse chamado com a ajuda do Espírito Santo. Mas quando Deus criou a humanidade, o objetivo era a glória dele. E simplesmente porque isso é justo. Então, você existe para a glória de Deus. Esse é o seu chamado geral. Agora, qual é a sua vocação específica? É aí que muita gente se perde e fica confuso. Por quê? Por causa de uma coisa muito profunda que às vezes a gente esquece. Nós somos noiva de Cristo. E nós não somos chamados para fazer coisas apenas. Nós somos chamados para ser. Uma noiva é. E Deus nos convida para ser. Nós somos filhos. Então, assim, o objetivo de Deus é que nós sejamos, e não apenas que nós façamos. Porque se você ser, se você for, você vai fazer o que precisa ser feito. E se você for como Jesus, se você tiver o caráter dele em você sendo desenvolvido, você vai fazer o que Jesus fazia. Não importa onde você esteja, não importa a profissão que você exerça, não importa com quem você conviva, se você for semelhante a Jesus, se você focar no ser semelhante a Ele, você sempre saberá o que fazer, como agir. O problema é que isso dá trabalho, porque desenvolver um relacionamento dá trabalho. Pense em relacionamentos que você já teve de namoro, ou se você é casado, dá trabalho, não dá? Tô falando de relacionamento sério, não tô falando dessas coisas que as pessoas vivem hoje não, tô falando de relacionamento de verdade. Um relacionamento que tem o objetivo de durar a vida inteira. Dá trabalho, você tem que passar tempo com a pessoa, você tem que conhecê-la, saber o que ela gosta, o que ela não gosta. Você tem que conviver com ela. Com Deus a gente não precisa liberar perdão, né? Ele que tem que nos perdoar porque Ele é perfeito. Isso já facilita um pouco as coisas. Mas num relacionamento, você precisa se dedicar, você precisa investir, você precisa querer estar com a pessoa, você precisa considerar essa pessoa valiosa para você. Isso é o que um relacionamento saudável faz. E o nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. Você realmente ama a Deus? Se você ama a Deus, por que você passa tão pouco tempo com Ele? Se você ama a Deus, por que você não busca simplesmente parar e ler a sua palavra? Se Ele já falou que essa é a melhor forma de você conhecer a Ele. Já imaginou se você escreve uma carta para sua namorada e ela perde? Ela nem lê. Isso já aconteceu comigo e é bem frustrante. Deus escreveu um livro para você e você não para ler, para conhecê-lo. Por que você, quando vai se relacionar com Deus, você depende de outras pessoas? Por que você não fala diretamente com Ele?
Nada contra você ouvir podcast, nada contra você ouvir pregações, eu também faço isso. Isso faz parte. Nada contra você conversar com outros cristãos a respeito da palavra, a respeito de Deus. Isso faz parte. Mas por que você não fala diretamente com ele? Já imaginou se toda vez que você fosse falar com a sua namorada, você falasse com o pastor primeiro? Ou então sua namorada fosse falar com você, ela tivesse que falar com o pastor primeiro para depois falar com você? Não ia ser uma coisa estranha? Por que o nosso relacionamento com Deus, muitas vezes é assim? A gente não abre a Bíblia, aí espera que no domingo o pastor seja iluminado, ele tenha passado a semana com Deus, Deus tenha falado com ele, para ele dar respostas que nós queremos para a nossa vida. Como se Deus fosse falar para o pastor tudo a respeito da sua vida. Entenda, tem coisas que você só vai receber de Deus no quarto. Muitas das respostas que você não tem na sua vida é porque você não vai para o quarto. Porque se você fosse para o quarto passar tempo com Deus, provavelmente essas respostas você já teria. Inclusive, talvez, a sua vocação. Porque a vocação não é uma coisa que eu vou fazer no futuro, ou que eu vou ser no futuro. Vocação é uma coisa que eu sou a vida inteira. Existem coisas específicas que Deus pede para nós fazermos. Por exemplo, eu tenho um chamado missionário para a França. E aí quando falo chamado missionário, todo mundo pensa que eu vou viver a custa da igreja na França. A princípio não é isso que Deus tem me direcionado nesse momento. No momento eu estou trabalhando, eu tenho um emprego, e Deus tem me abençoado no meu emprego, eu tenho juntado dinheiro, e um dia eu pretendo ir para a Europa. E aí um dia eu consegui a cidadania europeia, indo para Portugal, e depois ir para a França. Essa é a direção que Deus me deu. Quando isso vai se cumprir? Não sei, eu tenho alguns planos. Mas Deus vai me guiando cada passo. Agora, eu não posso viver e pensar, não, eu vou ser missionário na França um dia. Tá, e as pessoas que estão ao meu redor hoje? Eu não vou evangelizá-las? Eu acho engraçado que eu conheço um bando de gente que fala, não, eu queria evangelizar lá na África. Aí eu te pergunto, você já evangelizou alguém aqui no Brasil? No seu bairro, seus vizinhos, você evangeliza eles? Se você não evangeliza na sua cultura, tu acha que Deus vai te mandar para outra cultura para você evangelizar alguém? Que é muito mais difícil? Então, quer viver um chamado, seu chamado, porque todos nós temos chamado, todos nós fomos chamados, quer viver a sua vocação? Viva o Evangelho. Se relacione com Deus. Conheça a vontade dEle, através da sua palavra. Porque aí, em cada situação que você tiver, você vai saber como agir. E aí Deus vai ser glorificado através da sua vida. Porque esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. E aos poucos Deus vai te direcionando, Ele vai mostrando, ó, você tem talento para tal coisa. Por que você não faz uma faculdade nessa área? Olha, tais pessoas estão passando por tal situação e isso incomoda seu coração. Por que você não vai lá e ajuda elas? Olha, na sua igreja tem esse problema. Por que você não vai lá e se torna a solução dele? Olha, seu amigo está passando por aquela situação. Por que você não vai lá e seja a resposta, minha resposta para a vida dele? Meu instrumento na vida dele? Nós adoramos que quando Deus responde às nossas orações e faz a nossa vontade. Mas a pergunta é, você tem sido resposta de oração para a vida de quem? Quer saber sua vocação? Tenha intimidade com Deus. Passe tempo com Ele. Que com certeza, quando você estiver orando com Ele, Ele vai te mostrar como você pode ser resposta de oração, da oração dele para outras pessoas. Oremos. Senhor meu Deus, eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor não revele a vocação dessa pessoa nesse podcast. Você que está ouvindo deu azar porque eu estou fazendo essa oração. Eu não tenho esse poder, mas eu estou pedindo para Deus isso.
Senhor, que ela só descubra a sua vocação quando ela for passar tempo contigo no quarto. Que acima de descobrir uma vocação, ela descobriu o prazer de ser tua noiva e estar na tua presença. Porque isso é a melhor coisa que tem. Que toda vez, Senhor, que ela abrir a Bíblia e for para o quarto, que o Senhor possa estar presente, se revelando a ela de forma que ela nem imagina. Fala ao coração dessa pessoa, direciona e mostra, Pai, tudo o que ela tem que fazer para cumprir o propósito que o Senhor tem para ela no dia de hoje. Porque o Senhor tem essa mania, né? O Senhor não mostra o caminho inteiro, o Senhor sempre mostra o próximo passo. Então mostra, Pai, para ela, qual é o próximo passo, quem ela tem que abençoar amanhã. Quem o Senhor quer que ela seja a resposta de oração amanhã, no dia de hoje? Falo amanhã porque eu estou fazendo essa gravação de madrugada, mas no dia de hoje, quem o Senhor quer que ela seja a resposta de oração hoje? Direciona ela, mostra a tua vontade, ó Pai, e usa. Agora, se o Senhor tem um plano de longo prazo, e o Senhor também tem, e for da tua vontade, que o Senhor revele também. Se ela tem que fazer uma escolha profissional, que o Senhor mostre para ela onde o Senhor quer, como o Senhor quer usá-la nessa área da vida dela. Uma escolha na vida sentimental, mostre para ela como ela pode amar a pessoa que ela está gostando, como Cristo ama a sua igreja. E se for uma mulher, como ela pode ser companheira do seu futuro marido. Afinal, o cristão só namora para casar. Isso não é nem um namoro, não deveria nem estar nesse relacionamento. Então, Pai, em cada área, nas amizades, mostre como ela pode ser bênção para os seus amigos, como pode fazer diferença na faculdade, no colégio. Que onde estiver, Deus, que elas possam ser que nem Abraão, simplesmente ser bênção. Que onde nós formos, nós possamos ser bênção e ser a tua resposta para esse mundo. Que quando as pessoas olharem para a gente, elas possam ver o Senhor, que elas possam ver a Cristo em nós e assim se interessarem não por nós, mas pelo Senhor, e assim querem ter o mesmo relacionamento que nós temos contigo. Senhor, se ela ainda não tem um relacionamento íntimo contigo, coloque esse desejo no coração, que o teu Espírito Santo incomode e mostre que estar contigo é muito melhor do que os prazeres desse mundo. Pai, e aí conforme ela for vivendo contigo, ela possa entender qual é a vocação dela, que é simplesmente se relacionar com o Senhor e em tudo glorificar o teu nome. É o que eu lhe peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu falei, vai lá para o quarto para descobrir sua vocação, o que Deus quer que você faça hoje. Como eu sempre termino aqui o áudio, você já percebeu, né, que esse podcast, todas as vezes eu falo a mesma coisa. Vai para o quarto. Porque entenda, podcast é legal, pregação é maneiro, mas se relacionar diretamente com Deus, você abrir a Bíblia e ver Deus falando diretamente contigo, isso é maravilhoso demais. Eu não sou melhor do que você. Deus não me ama mais do que você. Se Ele pode me inspirar para fazer palavras, Ele também pode te inspirar. Talvez não palavras para falar para outros, mas palavras que vão transformar o seu coração, moldar o seu caráter. E assim você vai transformar vidas também. Então, vai para o quarto. Tenha intimidade com Deus. Descubra o prazer de estar na presença de Deus. E se surpreenda com Deus tendo o prazer de estar na tua presença. Que Deus continue te abençoando. Fica na paz.